Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional e nesse vídeo eu te contar sobre o avanço significativo da ida do Thiago Maia para o Santos. A negociação na última segunda-feira à noite teve um capítulo importante, uma sinalização do Santos que vai aceitar todas as propostas da diretoria colorada, pagando valores extremamente interessantes num acordo que pode chegar a 7 milhões de euros por 50% do jogador. Mas aqui vem um ponto importante. O Thiago Maia ainda precisa ter uma última conversa com Roger Machado e sua comissão técnica e está nas mãos dele definir o que vai fazer. Se ele de fato volta para Vila Belmiro, que foi o clube que o revelou para o mundo, ou se ele bate o pé, permanece no estádio Beira-Rio, fica pensando em alguma coisa, numa continuidade aqui em Porto Alegre. Calma, tem muita coisa acontecendo, avançou, mas ainda nós temos pontos a esclarecer nesse vídeo. Antes, preciso te falar da KTO. A KTO, se tu não sabe, é uma casa de apostas que tem a sua sede aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, paga imposto para nós gaúchos e que está cumprindo com todas as regras, todas as normas do governo. Tanto é verdade que ganhou a licença definitiva para operar conforme a lei, pagando imposto, tudo bonitinho. E aqui vem um ponto extremamente relevante. A KTO quer te dizer o seguinte, para se adequar às novas regras do governo, todas as casas agora vão ter .bet.br. Por exemplo, agora é kto.bet.br. E sempre toda casa de aposta vai terminar com .bet.br. Ah, mas na KTO não tem jogo da Copinha. Pois é, não vai ter jogo de categoria de base. Sabe por quê? Ordem do governo federal, que a KTO está cumprindo. Um outro ponto extremamente importante. Quem entrar lá e fizer seu cadastro vai ter que fazer reconhecimento facial, vai ter que colocar um documento, carteira de identidade, motorista, qualquer documento, registrar e-mail e também o seu telefone celular. São normas do governo federal. É óbvio, nem preciso te dizer, senão a gente não estaria falando de uma empresa desse tamanho. A KTO é segura, é tranquilo, tu pode ir lá e fazer todos os teus dados numa boa. Mas é um processo, é a ordem do governo, se tu sair da KTO e para qualquer outra casa, a mesma norma vai acontecer. Então, vai na KTO, se for, te registra com o código JBFilho, para começar bem, já ganhando uma moral e dando uma moral pro JB e brinca com responsabilidade, porque tem que ser maior de 18 anos e saber que tem que ter juízo nessa cabeça, beleza? Gente, vamos lá. Tem novidades. Na última segunda noite, Inter e Santos alinharam a negociação. O Santos aceitou todas as condições do Inter. A direção não está querendo falar exatamente quais seriam essas condições, mas o que se sabe é, o Santos assume todo o parcelamento que existe com o Flamengo / Lille, porque não é só com o Flamengo. O Inter tem 4 milhões e meio, para ser mais exato, para pagar para Flamengo e Lille da França, que são os detentores, ou eram do jogador, e o Inter aceitou comprar. Não pagou nada, prestações venceram, pelo menos tem uma que era para agosto, aí outra para dezembro, tinha prestações que o Inter acabou não conseguindo pagar nenhuma. O Santos vai assumir tudo. Na época que o negócio foi feito, o euro estava baseado em 24 milhões de reais. Hoje já está em 29, essa mesma quantia. Mas basicamente aí sempre tem a gente chama de redeamento, uma pré-definição do euro e vai ficar entre esses 24, 25 milhões de reais, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da taxação do euro que eles colocaram na época. Então o Santos vai arcar com absolutamente tudo. Só que além disso, o Inter disse, olha, eu não quero fazer um negócio, eu quero que tu pague a dívida e que tu ainda me ressarça. Porque eu tenho um jogador que eu acho que no Flamengo era reserva, que é titular, ele se valorizou. O Inter pediu 2 milhões e meio de euros para si. Pagos à vista, em cota única, 16 milhões de reais. Vamos arredondar, 16 milhões de reais. O Santos topou, diz que vai pagar. Além disso, para fechar a trinca de pedidos do Santos, o Inter disse, olha, tu vai ter que pagar com todo o salário do jogador, coisa de 600 mil reais mensais, e ainda luvas, todas as questões, tudo com o jogador, tudo com o contrato. E eles também toparam. Então o Santos paga, ao todo, 7 milhões de euros, 4 milhões e meio da dívida que o Inter tem, e aí eu estou usando o termo dívida porque tu cria uma dívida quando contrata o jogador, o Inter não deve todo este valor porque está parcelado, mas assume o parcelamento, o que está atrasado e o que vem para o futuro é tudo do Santos, 4,5 de euros, 2,5 de euros para o Inter. Só aí tem 7 milhões de euros, 45 milhões de reais, basicamente, que o Santos está comprando 50% do Thiago Maia. Porque o Inter tem
50%, o Flamengo 25% e o Lille 25%. Lille e Flamengo aceitam essa operação, mas disseram que querem garantias bancárias do Santos. E disseram, olha, o Inter já nos pagou, a gente quer garantia do Santos, que se ele não pagar, o banco paga, depois os caras vão cobrar. E isso o Santos vai ter que fazer também. Mas essa é a negociação. 4,5 da dívida, 2,5 para o Inter, mais tem que colocar aqui no combo 600 mil reais de salário e mais penduricalhos. Cara, é pesado o valor do Thiago Maia, embora ele seja titular, e o Inter estaria perdendo titular. Mas então, JB, o negócio está fechado? Não necessariamente. Pessoas do Inter me disseram, não está fechado ainda, eu não posso te confirmar ainda. Não tá... E aí, nas últimas horas, a versão que nós estamos recebendo é que ainda falta o jogador, que o Thiago Maia não está 100% certo de ir para o Santos. Entre outras coisas, o Thiago Maia, que é cria da base do Santos, é verdade, aí vai para a França, vem para o Flamengo, passa no Inter. Ele confia muito no projeto do Inter e adequou toda a vida dele. Lembra quando ele chegou aqui, ele disse, poxa, ele estava ansioso para vir e tudo mais, na expectativa de ser titular. Ele ainda não está seguro que é o melhor caminho mudar. E a informação que nós recebemos das últimas horas dá conta de que o Thiago Maia quer conversar com o técnico Roger Machado e sentir do Roger qual é o pensamento dele para o seu futuro, para a sua carreira, para o seu pensamento. Se ele sentir que o Roger, cara, balançou e tal, ele vai. Se ele sentir que o Roger quer muito ele sentir confiança em ficar, ele vai escolher ficar. E aí, claro, ele vai ouvir todas as propostas, vai ver como é que é a condição do Santos, qual é o tempo de contrato, qual é o salário, qual é a proposta esportiva do Santos. Ele está indeciso. E ele quer uma última conversa com o Roger. Essa última conversa pode definir a permanência ou a saída. E é por isso que o Inter está dizendo, cara, avançou. Na segunda-feira avançou, mas não crava ainda. E por que não crava ainda? Por conta dessa versão. O Thiago Maia tem uma conversa com o Roger. Pode ser uma conversa de despedida, mas pode ser uma conversa que faça o jogador definitivamente permanecer no estádio Beira-Rio. O que ele vai decidir, eu não sei. E por isso que eu não vou cravar esse negócio. Mas o negócio, primeiro, andou e andou bastante, porque tem questões importantes que foram avançadas entre Inter e Santos. Mas precisa definir essa questão do jogador. Ele tem números impressionantes e parece que, ao que parece, o Inter pediu para não fechar e o Santos fechou. O Thiago Maia está na dúvida e ele pode ou selar um negócio com números impressionantes para o Inter, ou salvar um negócio que a direção não queria fazer e meio que se forçou por conta disso. Enfim, teremos que aguardar. Mas é este o pé da negociação. Tem avanço, tem coisa importante, tem coisa relevante e tá tudo na mão do Thiago Maia. E aí, o que você acha dessa história toda? Da negociação, da tentativa do Inter e tudo mais, porque afinal de contas a gente está falando aqui de números bons. Ah, liberou 600 mil da folha, mas perdeu um titular. Tá? Então, assim, tem todo esse contexto para ser colocado na história. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.